seja bem-vindo, né? Que o Senhor nessa noite esteja visitando a vida, a família, o lar de cada um. Que Deus abençoe, né? Hoje nós estaremos meditando sobre o que Deus espera de nós, né? Como é que Deus quer que nós estejamos caminhando e como Deus se manifesta, né? Quando nós nos colocamos conforme aquilo que Ele espera de cada um de nós. Fique à vontade aí. Estamos juntos, né? Buscando ao Pai, buscando ao nosso Senhor. Que Deus abençoe. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos. Salmos, capítulo 37, versículo 25 e 26. Salmos, capítulo 37, versículos 25 e 26. Diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Amém? Queridos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o justo, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus é justo. E para iniciarmos, né, eu quero falar o que é ser justo, né? E às vezes a gente entende essa palavra como apenas sendo alguém que é bom, né? Mas ela vai um pouco além disso, né? A palavra justo, né? E nós vamos ver hoje um pouquinho sobre isso. Uma pessoa justa é uma pessoa que pratica a justiça, mas que rejeita o pecado. É uma pessoa que está firmada nessa aliança com Deus. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus é justo, né? E por sua justiça, Deus faz sempre o que é certo. E Deus, como um ser, né, todo-poderoso, ele não comete erro. E a Bíblia diz que Deus abençoa o justo, né? Mas também, não apenas isso, né? O justo também é aquela pessoa que o obedece. E a Bíblia diz que Deus tem prazer, né, de abençoar o justo, né? Mas Deus tem prazer também que o justo lhe obedeça de todo o coração. Eu quero começar essa meditação perguntando para você que é pai, que é mãe, né, se é justo um pai e uma mãe criar, educar os filhos, né, investir tempo, amor, carinho, investir uma infinidade de coisas, né, na vida de um filho, e de repente ele se virar para outro lado, para outros lugares. Então, ser justo, né, vai muito além de ser honesto. Ser justo andar em obediência de todo o coração, confiar, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho. Embora a Bíblia diz que não há um justo, né, plenamente justo, não é verdade? E todos pecam, todos nós cometemos erros, né? Por isso o Senhor Jesus morreu na cruz para nos justificar, né? E nós temos que crer em Jesus e seguir as suas pisaduras, né? E o arrependimento, ele nos torna justo. E todas as vezes que a gente erra, todas as vezes que nós cometemos uma falha, a palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado justo. Isso aqui vai um pouco além daquilo que estão dizendo por aí, né? Que você pode cometer qualquer ato que Deus vai perdoar. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Antes do perdão existem alguns estágios, né? O arrependimento, a confissão, né?
e deixar a prática. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Então, através de Jesus, nós temos dentro do nosso coração essa certeza de o Senhor Jesus ser o nosso advogado, né? E somente Jesus pode nos ajudar a ser justo, né? O Espírito Santo nos conduzir, né, para sermos justos, né? E lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, a palavra de Deus ela vai nos dizer: Ele é rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto Ele é. Amém? E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Malaquias, no capítulo 3. Amém? Deus vem falar ali do que Ele vai fazer com a nação, vai falar que Ele enviará um mensageiro, enviará alguém que irá trazer redenção, né? Ele vai nos dar uma promessa aqui. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1, né? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. A quem vais buscais, e o mensageiro da aliança? A quem vais desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Amém? E a oferta de Judá, de Jerusalém, será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros dias. Então aqui eu quero abrir um paralelozinho. Andar com Cristo é ser purificado, andar com Cristo é ser confrontado, né? Os discípulos andando com Cristo, em alguns momentos, eles foram confrontados a respeito do seu comportamento, a respeito da sua fé. E certa feita os discípulos estavam disputando entre si, e Jesus vira para eles e diz: por que arrazoeis entre vós? Quer ser maior no reino de Deus? Seja o que serve. E o Senhor, por ser justo, querido, Ele não nos deixou padecer nos nossos pecados, né? Mas Ele nos enviou a redenção. E quando nós pegamos esse trecho, nós vamos olhar que Deus, Ele foi purificando, Ele foi trabalhando nos seus discípulos, nos seus servos, assim como trabalha em nossas vidas. Então muitas vezes nós não entendemos, né, o que estamos vivendo, o que estamos passando. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você já parou para analisar se todos nós recebêssemos somente aquilo que merecemos? Diante de tantos sentimentos, ressentimentos, de tantas falhas, de tantos erros, né? De tantos tropeços, mas o Senhor, o que me chama a atenção é que muitas vezes a gente rompe o acordo, a gente rompe a aliança, mas a aliança dele permanece firme. Sabe por quê? Porque ele é justo. Quando a palavra de Deus nos convida a sermos justos, né? Como nós lemos lá no Salmo, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. O que é ser justo, né? O que Deus espera de nós sobre essa justiça. E aqui ele vem falando sobre Malaquias, em Malaquias o que ele vai fazer, né? Ele vem falando aqui que o povo rouba, né? Mas lá no versículo 14, olha só o que a palavra de Deus diz. Vós tendo dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O Senhor está exclamando
algumas coisas que estavam no coração do povo, né? E ele está perguntando, ele está dizendo, ó, vocês têm falado o seguinte, que inútil é servir a Deus, né? E a palavra de Deus nos diz, vamos continuar lendo. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedades são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Eles serão meus, aqueles que se lembraram dele, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Queridos, quando nós olhamos, né, analisamos o que está sendo dito, né, nós vamos perceber algumas coisas. E lá no versículo 13, olha o que Deus diz. Olha, quando o povo começa a murmurar contra ele, quando o povo começa a duvidar, aqui está havendo uma separação diante de Deus do justo e do injusto. É justo Deus fazer tudo por mim e eu ainda não confiar nele? Olha o que é que diz lá no versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E aí ele vem dizendo aquilo que nós lemos. Inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Olha o que estava no coração do povo. Enquanto uns estavam dizendo é inútil servir a Deus, né? O ímpio é que está prosperando. A palavra de Deus ela vem nos dizendo, né? Que lá no versículo 16, então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que o temem ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Foi escrito um memorial para aqueles que se lembraram do seu nome, para aqueles que temeram, para aqueles que confiaram, para aqueles que esperaram em Deus. Amém? E no versículo 17 vai dizer assim: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Eu poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Olha a diferença de quem serve e de quem não serve. E aí ele termina exatamente dessa forma. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Através das práticas, né, de permanecer, de confiar, através das práticas de declarar, né, aquilo que elas esperam, Deus está separando o justo e o ímpio. O que confia, o que não confia, o que serve e o que não serve. O que tem acontecido em nós, né? Como é que nós temos olhado, né, para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas? É momento de nós analisarmos, né, como é que nós temos visto tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Então eu quero convidar você também a abrir lá em Neemias 9:33. Porque Ele é justo independente das nossas ações. Deus não se condiciona ou se limita ao que nós fazemos. A aliança dele permanece de pé, embora a gente tenha que pagar muitas vezes um preço que não precisaria, né? Neemias 9:33 diz assim: em tudo que nos aconteceu foste justo.
agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Então olha aqui o que está sendo declarado, né? Olha aqui o que está sendo dito. Lá em Romanos 2, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. Então, não são apenas aqueles que ouvem, mas sim aqueles que praticam, aqueles que obedecem são chamados de justos, né? E essas pessoas que estão nesses princípios, elas também vão procurar andar num princípio de justiça. E nós podemos classificar muitas coisas aqui, né? Às vezes nós não queremos algo para nós, mas fazemos algo para as pessoas. Se eu não gosto que ninguém fofoque de mim, eu não posso fofocar de ninguém. Se eu não gosto que ninguém me afronte, eu também não posso afrontar, porque isso é justo. Amém? E mesmo quando eu não faço, sofrendo por isso, né? Eu tenho que entregar isso a Deus. Eu não posso parar por causa das coisas, por causa do que está acontecendo ou por causa das pessoas. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Eclesiastes 7:20, né? Lá vai dizer que todavia não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Aqui novamente está falando de conduta, né? E de lealdade. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 13, diz assim: vão aprender o que significa isto? Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Como é que está a nossa misericórdia? Como é que está os nossos olhos, né? Para com as pessoas ou até mesmo para aquilo que nós estamos vivendo. Querido, nós estamos vivendo numa epidemia. O quanto eu tenho visto pessoas reclamarem, né? E nós não podemos esquecer de forma alguma que tudo é com permissão de Deus, tudo tem um propósito, né? Se Deus não permitir, nada acontece. Então, cabe a nós, a mim e a você, vivermos na confiança, amém? Confiar naquilo que Deus estabeleceu, confiar que em momento algum Ele vai nos desamparar, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos 1:17. Lá diz assim, ó, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então o Evangelho ele é proclamado, né? Ele é revelado, né? Através da justiça de Deus, que desde o início, né? Até o fim é pela fé, né? E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se queremos nos tornar justos, temos que aprender a confiar. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, ou queremos nos livrar de algumas situações que não achamos que é conveniente. Mas será que nós estamos confiando naquilo que Deus está estabelecendo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34, diz assim, ó, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. O justo ele não anda pecando. O justo ele não anda fazendo nada às escondidas. O justo ele não vai tomar nada de ninguém que não é dele. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Mas a descendência dos ímpios será eliminada,
Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria. A sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. Gente, olha a profundidade disso. Olha a profundidade desse ensinamento, né? Desvie-se do mal, ou seja, não ande pelo caminho do mal e faça o bem. Você terá sempre morada. Não podemos esquecer que o Senhor Jesus, quando foi, disse aos discípulos: eu vou vos preparar morada e ainda vos enviarei o Consolador. Mas a Bíblia diz que o Senhor ama quem pratica a justiça e nunca vai abandonar os seus fiéis. E a Bíblia nos dá a garantia que nós seremos protegidos. Amém? E para sempre, né? Ao contrário, a descendência do ímpio vai ser eliminada, enquanto os justos vão herdar a terra e nela vão habitar para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Mas como eu havia dito no início desse vídeo, né? No início dessa live, ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. O caminho do justo é de não abandonar também aquele que é justo com ele, é de confiar aquele que está acreditando nele, né? E a Bíblia diz que nunca pisará em falso. Olha que coisa tremenda. Eu confesso a vocês que em muitos momentos da minha vida, olhando para a diferença do ímpio e do justo, eu não olhava o justo apenas como... Eu olhava para o justo apenas como uma pessoa que procurava ser justa, fazer a justiça. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo que é justo também nós reconhecermos alguém que fez o bem por nós. Alguém que praticou algo em nosso benefício, alguém que fez algo, né, por nós, né, assim como o Senhor. O Salmo 37, de 39 a 40, diz assim: do Senhor vem a salvação dos justos. O que você está vivendo hoje? O que você está passando hoje? A salvação, ela vem do Senhor. E é Ele quem salva os justos. A palavra salvação, ela não vem só para morar com Deus, né, para estarmos com Deus. É de tirar de algo, de tirar de algum aperto, né, de alguma manifestação em favor das nossas vidas. Será em muitos momentos como uma salvação de Deus, como um livramento de Deus. A Bíblia diz: Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque neles se refugiam. Ou seja, o justo procura se refugiar em Deus. O justo procura estar com Deus. O justo procura não se afastar, né, dos caminhos de Deus. Lá no livro de Tiago, né, capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Ele vem falando de uma confissão, né, ele vem falando, né, de estarmos juntos, de orar uns pelos outros para ser curado. E aí ele termina dizendo, né, a oração do justo, em algumas traduções diz, pode muito em seus efeitos. E como eu havia dito, né, ser justo não é apenas tentar ser justo aqui na terra, mas é ter um coração justo diante de Deus e diante dos homens. Andar em conformidade, né, com aquilo que o Senhor espera de nós. Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 16, vai dizer assim: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Queridos, aquilo que Deus traz para as nossas vidas, aquilo que Deus acrescenta para nós, né, é para nos trazer vida, é para que a gente cresça cada vez mais, né, traz vida emocional, traz vida espiritual,
física, familiar, financeira, né? E só que o caminho do ímpio é questão de tempo para que ele escorregue, caia e grande seja a sua ruína. Provérbios 15:8 vai dizer assim, ó: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Eu fico olhando assim, às vezes eu paro para analisar, né, uma pessoa justa diante de Deus, alguém que procura agradar ao Senhor, procura estar nos seus caminhos, procura estar no seu chamado, que ama o bem, que pratica a justiça, mas que principalmente não se vira as costas para Deus, né? Está sempre ali buscando aquilo que Deus tem para ele, aquilo que Deus quer dele. A palavra de Deus ela está nos dizendo que até a oração dessa pessoa agrada a Deus, agrada ao Senhor. Provérbios 16:17 diz assim: a vereda do justo evita o mal, quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Olha que coisa tremenda, né? A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a vida. Qual é o pai, queridos, que não tem prazer em boas obras dos seus filhos? Provérbios 23:24, ele vai dizer assim, ó: o pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra. A Bíblia nos manda buscar sabedoria. Como é que Deus olha para mim e para você? Será que o Senhor olha para nós como filhos sábios? Como filhos que confiam nele? Como é que nós, né, olhamos para esse Deus que é tão maravilhoso, né, que é tão piedoso? Como é que nós vemos, né, como são nossos olhos para aquilo que esse Deus tão misericordioso, né, tem feito? Às vezes ocorrem coisas conosco e às vezes a gente fica esperando, né, ver o tropeço em muitos momentos da nossa vida. Eu já vi pessoas falarem assim: eu ainda vou ver fulano quebrar a cara pelo que ele faz. E não é isso que a Bíblia nos convida a fazer. Provérbios 24:15-16, ele diz assim, ó: não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Queridos, só Deus para nos levantar, né, para nos sustentar quando algo acontece que vem para nos abalar. O ímpio não tem isso. Às vezes o ímpio desfalece junto com a calamidade, né, junto com aquilo que ele está vivendo, junto com aquilo que ele está vivenciando. Mas o justo, ele não fica prostrado, porque o próprio Deus é quem o levanta. É o próprio Deus quem vai ao seu encontro, né? É o próprio Deus quem tem prazer em tomar pela mão, porque ainda que o justo caia, não ficará prostrado. Amém? Provérbios 14:9 diz assim, ó: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Olha o que essa palavra está dizendo, né? Que os ímpios, né, os insensatos, eles zombam quando alguém tem uma ideia de reparar um pecado cometido. Mas a boa vontade, ela está somente no meio dos justos, está entre os justos. Então é justo você reparar um mal que nós causamos a alguém. É justo você arrumar uma forma, arrumar um jeito de reparar o mal que foi feito contra alguém. Seja por palavras, por gestos, por atitudes, né? Eu tenho visto muitas pessoas correrem para as redes sociais para bombardear as pessoas, ou pessoas que se recolhem dentro das suas convicções quando são afrontadas, né? E principalmente, né, por amor ao Evangelho.
E eu tenho uma palavra para você hoje, né? Não estava aqui, mas abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 20:20. 1 Pedro 2:20. Vamos abrir juntos lá? Primeira Pedro, vamos ler a partir do 19. Deixa eu ver aqui. Diz assim, ó: porque é coisa agradável se alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, pecando injustamente, padecendo injustamente, perdão. Vou ler de novo. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto sim é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras, ou as suas pisadas, né? Então, queridos, às vezes a gente, por causa desse nosso senso de justiça, quantos têm tentado parar por causa do que os outros disseram? Quantos têm pensado, né, em muitas coisas por causa do que disseram, por causa do que fizeram? E eu quero te falar uma coisa: quando o justo padece por causa da sua consciência para com Deus, saiba que você vai ter o galardão disso. Você vai ter... É Deus quem vai te recompensar. O que está em jogo na nossa caminhada é estar com Deus para a vida eterna ou estar sem Ele para a vida eterna. Então existem momentos das nossas vidas que nós temos que decidir o que é que nós vamos abraçar. O que é que nós vamos nos apegar. Amém? Salmo 140, vamos abrir lá? Salmo 140, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Gente, com esse tanto de pregador, com esse tanto de coisas que estão ensinando, quantos estão abandonando as obras de Deus? Quantos estão abandonando, né, a casa de Deus? Quantos estão, queridos, vivendo suas próprias vidas de acordo com aquilo que elas querem? É o momento da gente parar para analisar como nós queremos viver, né? Se é como justo ou se é como ímpio. Abre sua Bíblia lá em 1 Pedro 4:18. Vamos meditar nessa palavra lá. 1 Pedro 4, vamos a partir do 17. Olha só o que está dizendo lá. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida e a sua vida ao seu fiel Criador,
e seguir praticando o bem. Aqui resume tudo o que nós estamos falando. Aqui é um resumão, né, daquilo que nós estamos aqui dizendo. Eu acho que o apóstolo foi bem preciso, né? Foi bem, não que as outras passagens não sejam, mas aqui faz um resumo daquilo que nós estamos dizendo, né? Se vai chegar o julgamento para nós, só que Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se para nós, né, não vai ser fácil, e para o ímpio, né? Mas lá no versículo 19, portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Sabe por quê? Porque isso é justo. Porque isso é papel dos justos de Deus. É papel dos filhos de Deus. Isso é justo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 25, versículo de 33 a 35. Olha o que é que o Senhor vai nos dar, ó. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Amém? Eu não quero continuar aqui, porque o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o que nós estamos padecendo em muitos momentos não é em vão. Estamos sendo provados, né? Passamos por crises, por conflitos, por perseguições, por calúnias, passamos por aflições, né? Mas eu nunca vi o Senhor desamparar o justo. E ainda existe uma promessa que um dia Ele vai virar para mim e para você e vai dizer: vindes, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Confia nele. Amém? Espera no Senhor e Ele fará. Amém? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, 1 Pedro 2. Não, nós já lemos lá, perdão. Vamos lá para o Salmo 18. Abre lá no Salmo 18. A Bíblia diz que não há um só justo, não é? Mas olha o que é que o salmista vai nos dizer aqui. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. O caminho do justo é um caminho que, além dele ser recompensado por Deus, é aquilo que eu disse: ser justo é continuar no princípio, ser justo é permanecer no Evangelho, ser justo é confiar naquele que nos alistou. Amém? E não andar segundo nossos próprios desejos, né? Ou fazendo aquilo que nós achamos que devemos. Amém? Então nós temos que ter cuidado com algumas coisas. Abre lá em 1 Pedro 3,17. Vamos a partir do 15, amém? Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom
porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazer o mal. Porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para livrar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado em espírito. Amém? Que justiça, né, para mim e para você. É momento de nós analisarmos, né? É momento de nós enxergarmos algumas realidades que talvez não estejamos olhando para ela como deveriam. Então é quando nós paramos para analisar o que é ser justo, né? Permanecer. Eu quero te falar uma coisa, você que está me ouvindo hoje. Ser justo não é andar se livrando de situações, de pessoas. Ser justo não é se livrar daquilo que nos incomoda, mas ser justo é confiar naquele que nos alistou. Quantos abriram mão de trabalhos, de obras, de cargos, de unções que Deus o entregou, porque foram afrontados, perseguidos ou caluniados? Mas o Senhor Jesus, sendo um justo, ele permaneceu obediente até a morte de cruz. O Senhor, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo perseguido, ele curou, ele libertou, ele trouxe as boas novas. E ele não espera menos do que isso de mim e de você. Quando Deus fala conosco, a gente estremece, né? E o nosso tratamento com Deus, ele não termina nunca, não é verdade? A nossa vida com Deus, ela não termina nunca. E constantemente, às vezes Deus vem e fala algo com a gente, algo grita forte dentro da gente. E o que me chama a atenção é que em momento nenhum Deus ele se exime, né? Ele está sempre ali quando a gente clama, quando a gente pede, quando a gente busca. E eu quero hoje dizer para todos vocês que a melhor decisão que eu fiz na minha vida, né, que eu tomei na minha vida, foi de confiar nesse Deus. E eu quero cada dia mais aprender a ser justo, né, de buscar a justiça, né, de amar a verdade. E o que me constrange é que em muitos momentos que a gente nem esteve andando como justo, o Deus que conhece os nossos corações, ele nos olha como justo. Então eu quero te dizer hoje, o justo de Deus, você que está aí, não desista do que Deus te entregou, porque isso é justo. Ande no caminho da verdade, ame o bem e ame a justiça, e o mais deixa que Deus é quem vai fazer. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.